Boa tarde a todos. Bom, gostaria de apresentar Hélio Menezes, que tem graduação em Relações Institucionais Internacionais em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. É mestre e doutorando em Antropologia Social pela mesma universidade e atua como pesquisador do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais das Diferenças, o NUMAS, e do Núcleo Etno-Histórico. Foi coordenador internacional do Fórum Social Mundial de Belém, em 2009, em Dakar, no Senegal, em 2011, e Tunis, na Tunísia, em 2013. Atualmente, ele trabalha como curador independente e tem desenvolvido reflexões sobre arte afro-brasileira, relações raciais, juventude negra, antropologia da imagem, museus, arte e ativismo. E também é um dos curadores da mostra. Depois, se aqui não teve a oportunidade de ver, estão todos convidados para aproveitar da mostra. Então, minha vez agora, obrigado. Queria agradecer a presença de todas. Aproveitar para... Esse vai ser um papo, vocês vão ver uma dobradinha, eu e o Flávio. O Flávio é um dos artistas que integra a exposição, eu fui um dos curadores dessa exposição, então a ideia é a gente passar por algumas obras aqui para conversar com vocês. Então, sem mais delongas, este é o Flávio, aqui ao meu lado. O Flávio Cerqueira é mestrando em Processos e Procedimentos no Instituto de Artes pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É artista plástico e, desde 2009, expõe regularmente no Brasil e no exterior. E seu trabalho faz parte do acervo de importantes instituições, como o MAC, Museu de Arte Contemporânea da USP, o Museu Afro-Brasil, o Museu Nacional da República, do Itamaraty, e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Suas obras também integram a exposição Histórias Afro-Atlânticas. Bom, sem mais delongas, começamos. Vamos começar. Bom, o intuito de hoje, a gente pensou num formato em passar por algumas obras, alguns artistas, temas que recortam essa exposição, que dão corpo a essa exposição e que, de alguma maneira, nos pareceram conversíveis e que podem ser trabalhadas em sala de aula, a partir delas, despertar questões que estão nas obras, mas questões que as obras também ecoam, questões outras que, a partir delas, podemos fazer algum tipo de comunicação ou reflexão. Queria apresentar um pouco a ideia geral dessa exposição, né? A exposição chama-se Histórias Afro-Atlânticas, é uma exposição que se organiza aqui no MASP, no Instituto Tomi Otaki. Ela vai ter duração de 4 meses no total, né? Então é uma exposição bastante grande, um número elevado de artistas e de obras, o que exige, para quem queira visitar com calma e atenção, talvez mais de uma vez de ida às duas instituições. Então, obviamente, seria impossível fazer um recorrido de toda a exposição nessa breve comunicação nossa, nessa breve fala, mas, a partir dessas imagens, esperamos incutir um gostinho em vocês, para quem ainda não foi visitar a exposição, para quem já foi, retornar outras vezes. Bom, a exposição trata-se, já pelo título, Histórias Afro-Atlânticas. Eu gosto de chamar a atenção para esse plural. A ideia de histórias que estamos aqui trabalhando subentende, portanto, não apenas uma noção curricular, acadêmica de história, mas histórias pensadas em sua pluralidade. O que entende histórias ficcionais, histórias documentais, histórias míticas, histórias coloniais, histórias reais, contra-narrativas históricas. Vocês verão que uma série de imagens e artistas que trataremos aqui hoje estão propondo diferentes perspectivas para contar diferentes histórias. Não se trata, portanto, de um plural meramente bonito de se colocar, mas é de levar a sério que, para entender as relações complexas, históricas, historicamente complexas, entre muitas partes das Áfricas, as Américas e o Caribe, não existe uma única narrativa ou uma narrativa mestra que dê conta de abordar esses fluxos, refluxos, contrafluxos dessa geografia chamada Atlântico. Vocês verão, e esse é um objetivo nosso com a exposição, não tomar uma história nacional ou mesmo uma história regional unicamente, mas tomar
o Atlântico como uma perspectiva geográfica que nos interessa. Entender o Atlântico Negro na expressão que o Paul Gilroy, enfim, um escritor de maior importância norte-americano, traz em seu entendimento e nos ajuda a entender que as culturas negras e as culturas nacionais que se construíram nas Américas se construíram em relação. Ou seja, o Brasil, estudado isoladamente, por assim dizer, já é um problemão para a gente, porque dentro do Brasil há de se pensar que a realidade do Rio de Janeiro no século XIX não é a mesma realidade da Bahia no século XVII. Ainda assim, construímos uma ideia de nação brasileira. Para essa exposição, nós abrimos mão dessa perspectiva localizada para tomar, portanto, esses fluxos, essas trocas, o Atlântico como geografia inicial, a partir do qual nos movemos. Aqui atrás vocês devem já estar vendo uma obra de um artista norte-americano chamado Hank Willis Thomas. Nessa obra vocês veem que se a gente passar o olho rapidamente, ou não deter, a gente quase nem percebe a brincadeira que ele está fazendo, né? Ele está colocando, substituindo a parte de baixo do continente americano, América do Sul, pela forma do continente africano. Essa lindíssima obra, né, um lugar onde se pode chamar de lar, se olharmos, por exemplo, só para dar um breve disparador para a gente começar essa conversa. Se pensarmos do ponto de vista norte-americano, da onde ele vem, a África colocada logo abaixo do continente, do mapa da América do Norte, Central e do Norte, pode nos indicar como uma fonte a partir da qual a América foi construída. Um lugar, como diz o próprio título da obra, em que se possa chamar de lar. Para nós, talvez, que estamos na parte de baixo, que estamos na América do Sul, o fato da África, do mapa da África, estar substituindo o mapa da América do Sul, talvez nos informe uma perspectiva ligeiramente diferente, que se complementa a essa de quem vem do Norte. Aqui, talvez, de que a própria América do Sul é ela própria a África, de alguma maneira. É ela própria fruto direto de uma diáspora, mais do que uma fonte, uma espécie de travessia atlântica que liga essas duas regiões. Tudo isso para dizer, sem muitas delongas maiores, de que não se trata, portanto, a gente vai comentar, né, Flavinho, algumas obras, alguns artistas, não se trata de uma interpretação cabal, de uma interpretação final ou única interpretação possível, trata-se de uma leitura que a gente propõe a vocês e espero que vocês compartilhem. Se não compartilharem, ainda melhor, teremos tempo ao final de conversar sobre elas. Tem uma socióloga negra brasileira da maior importância, que foi também muito inspiradora para a conceituação inteira dessa exposição, a Lélia Gonzalez, e que ela vai, inclusive, cunhou um termo nos anos 70, anos 80, em que ela falava da Améfrica Ladina. É tamanha a importância e é tamanha a centralidade da África na constituição da ideia de América, chegaremos lá, que ela dizia, talvez melhor seria confessarmos e mudar o nome da América, que vem de um colonizador europeu, e fazer uma brincadeira com Améfrica. É um pouco essa história que a gente está aqui trazendo, seja na leitura de algumas intelectuais negros, seja na formulação artística que alguns artistas, especialmente artistas negros, estão fazendo, como algumas ideias vão se encontrando. Com isso, eu não quero dizer que o Hank Willis Thomas, que está aqui, o autor dessa obra atrás da gente, leu a Lélia Gonzalez ou está fazendo essa obra inspirado nela. Mas vocês percebam como há uma circulação de ideias, circulação de imagens que são importantes para a gente tratar. Nessa exposição, eu esqueci de agradecer não só a presença de todas, mas também ao convite do MASP de estar aqui presente, o pessoal do MASP Professores, Amanda e toda a equipe. Nós bem sabemos que, como disse também um sociólogo brasileiro, Horaci Nogueira, não é de bom tom puxar o assunto da cor no Brasil, porque, afinal de contas, em casa de enforcado não se fala em corda. E o fato do MASP e do Instituto Tomiotaki terem aceitado falar de corda, falar dessa corda tão tipicamente brasileira, é fato que deve ser comentado. Digo isso porque parte dessa exposição
está bastante lastreada, fundamentada, numa ideia de uma pergunta como essa que vocês veem aqui, dessa faixa da frente 3 de fevereiro, que perguntou: onde estão os negros? Trata-se de uma pergunta, vocês logo verão, que não é simplesmente de entender, olha, onde estão? Estão na direção? Estão nos cargos mais altos, nos cargos mais baixos? Mas também uma pergunta que diz respeito a cada um de nós. Como nos vemos identitariamente? Ainda é preciso perguntar no Brasil, um país como o nosso, tão marcado pela proliferação de palavras para evitar os termos negro, preto, esse uso disseminado de moreno, moreninho, moreno claro, queimado de sol, pardo, enfim, os termos se multiplicam. Essa pergunta ecoa também não só para as instituições, mas para todos nós individualmente. Tenho certeza que no ofício de cada uma de vocês que está aqui, essas questões aparecem reiteradamente no campo da escola, porque são questões do campo da cultura brasileira de um modo mais amplo. De modo que, por assim dizer, essa exposição está interessada em abordar não só essa relação desse fluxo que o Atlântico uniu a partir da escravidão, mas para além dos processos escravistas, também trazer um questionamento de uma produção artística negra, histórica e também contemporânea. É importante marcar, são poucas as instituições, especialmente instituições desse lustro do MASP, do Instituto Tomi Otaki, que tem a postura institucional de assumir que um coletivo antirracista daqui de São Paulo, como a Frente 3 de Fevereiro, faça esse tipo de intervenção. Vocês veem aqui o registro do uso da fachada do Instituto Tomi Otaki. Essa faixa começou na abertura da exposição, por isso também começo a nossa fala hoje me referindo a essa intervenção da Frente 3 de Fevereiro. Nos primeiros dias no Instituto Tomi Otaki, essa faixa gerou já uma série de desdobramentos que vocês não podem acreditar, mesmo antes da abertura da exposição, no momento em que a faixa estava sendo instalada, fomos procurados por alguns advogados que vieram pedir a retirada imediata da faixa. Não tinham argumentos jurídicos, tinham, enfim, suas próprias leituras em relação à faixa. A gente, obviamente, não tirou, mas já entendemos, um dia antes da abertura da exposição, que esse era um questionamento que precisava efetivamente estar colocado. Passadas algumas semanas, a faixa sai do Instituto Tomi Otaki e veio para a Avenida Paulista, veio para a fachada do MASP. Algumas de vocês já devem, inclusive, talvez ter visto fotografias, a mídia fez uma cobertura relativamente importante sobre essa intervenção. A ideia, portanto, é levar este questionamento a sério. Não basta mostrarmos imagens que tratam dos cotidianos, da formação cultural, social, ativista negra nas Américas, no Caribe e na África, se também não levarmos a sério a produção de artistas negros que estão se debruçando sobre esses temas. De modo que nessa fala de hoje, eu e Flavinho vamos falar especialmente de uma produção negra na arte. A inversão de imagens estereotipadas de personagens negros, de personalidades negras, de modo a lhes atribuir uma outra representação, é estratégia presente em muitas das obras que aparecem aqui. Trata-se de artistas, logo me referir a essa obra aqui atrás. Trata-se de artistas, de um modo geral, esses artistas negros que vamos comentar por aqui, que têm trabalhado e têm tomado de modo sistemático algumas imagens sobreviventes de um passado não resolvido da escravidão no Brasil como referência para seus trabalhos. Imagens que são transversais a qualquer recorte cronológico que, de alguma maneira, quero crer, anacronizam o presente e o passado. Ou seja, tratam, a partir de imagens do passado, retrabalhar para pensar questões do nosso presente. Vocês verão, e eu esperamos convencê-las e convencê-los, de que, a partir do cotejamento, da comparação dessas obras que vamos mostrar, podemos destacar vários traços incomuns de uma certa produção, especialmente contemporânea negra, que atravessa as Américas. A realização de pesquisas sobre imagens de representação dos corpos negros na história da arte, estratégia de subversão dos estereótipos visuais, que representam de maneira bastante reincidente e repetida corpos negros em situação de sevícia, de tortura, de trabalho ou como meros objetos de ciência.
uma crítica forte ao eurocentrismo na arte, abordagens, como eu dizia, de dilemas do presente a partir de imagens do passado, e assim vai. Mas quero crer, no uso recorrente do próprio corpo dos artistas negros, como vocês verão, muitas imagens aqui que vamos mostrar têm essa relação direta do uso do próprio corpo como suporte ou como tema da obra, em autorretratos, em foto-performance, que eu acredito reside uma especificidade maior dessa produção de artistas negros contemporâneos frente a experiências de colegas de outras procedências raciais. Por se tratarem de corpos negros, a mera presença desses corpos em algumas telas, imagens, fotografias, já desloca uma certa produção imagética de corpos na história da arte que são maiormente brancos. Se vocês forem visitar grandes pinacotecas, grandes museus e galerias do mundo, verão que a maior parte dos corpos tratados nas obras são corpos de pessoas brancas que repetem os corpos das autorias dessas mesmas obras. Um dos efeitos, portanto, que queríamos trazer com essa exposição além de uma presença massiva de corpos negros na autoria, uma presença massiva de corpos negros na representação. Ou seja, que as imagens sejam convidativas para que boa parte da população brasileira, aliás, a maioria da população brasileira, ao entrar, ao menos nessa exposição, no museu, possa ver nas obras que estão colocadas nas paredes e possa ver nos artistas e nas artistas que estão com obras representadas na exposição, pessoas que lembrem a si mesmas, que lembrem seus pais, lembrem suas mães, lembrem seus vizinhos, lembrem seus filhos e irmãos. Uma arte, eu gosto de dizer, e para parafrasear um antropólogo fundador do meu campo, enfim, eu venho da antropologia, para parafrasear o Lévi-Strauss, não se trata de uma obra, uma arte apenas boa para pensar, mas estendendo a ideia dele, também boa para agir. São artes que nos mobilizam. Sua inspiração é histórica, mas também matéria da atualidade, e com o objetivo de atuar sobre ela. Convido vocês a olharem com um pouco mais de atenção essa linda paisagem aqui, atrás de mim. Trata-se de uma imagem de um artista holandês chamado Frans Post, que esteve no Brasil no século XVII. Essa imagem integra a exposição, como, aliás, todas as imagens que mostraremos hoje à tarde. Frans Post nasceu numa família de artistas. Ele próprio, ainda muito jovem, aos 25 anos de idade, veio ao Brasil, integrando a comitiva do Maurício de Nassau, então governador-geral da colônia holandesa no Nordeste, cuja capital estava em Pernambuco. Vocês podem observar, a partir dessa obra, e para quem conhece um pouco mais do Frans Post, ele foi famoso por produzir lindas paisagens brasileiras, muitas cenas da natureza brasileira e também dos seus naturais. Essa imagem que mostro para vocês, é uma tela datada de 1660, mais ou menos, em Pernambuco. Se eu não contasse para vocês que é Pernambuco, talvez vocês não acreditassem. Afinal de contas, essa geografia não parece muito pernambucana. Sobretudo esse horizonte. Observem como também aqui o Frans Post está bastante informado por um Pernambuco quase holandês. As linhas baixas do horizonte, a predominância de tons azuis e verdes, um amplo céu iluminado, que chega a tomar mais de 2/3 da tela, em contraste com a composição mais densa da vegetação, da topografia no primeiro plano, e que só ao fundo vai tomando uma paleta mais escura. Mas se vocês olharem com detalhe as pessoas representadas nessa paisagem, sempre em miniatura, afinal de contas o Frans Post era um grande miniaturista, verão que estão ali representadas pessoas negras, pessoas brancas e pessoas indígenas. Já no começo do século, na primeira metade do século XVII, essa que foi uma das primeiras representações de pessoas naturais do Brasil em tela, vemos o início de uma criação de um mote de representação do Brasil marcado por uma convivência pacífica entre as raças. Observem que aqui, nessa imagem,
o que mais predomina é uma harmonia. A gente quase se esquece, se tomá-la com um teor documental, de que essas pessoas que estavam negras ali marcadas nessa imagem eram pessoas escravizadas. A gente mal esquece que nesse cenário bucólico e bonito pernambucano, um Pernambuco tão marcadamente holandês, a gente mal esquece, mal se apercebe que nessa imagem não está visível, mas por trás dela, o que fundamenta a relação entre essas pessoas é de uma marcada hierarquia construída entre os que mandam e aqueles que obedecem, entre os que são pensados como pessoa e aquelas pessoas que foram, na imaginação colonial, transformadas em objeto. A violência existente na Pernambuco holandesa, aqui nessa imagem, desaparece. Algo semelhante acontece com uma dupla também de um outro artista a integrar essa mesma comitiva do Maurício de Nassau. Trata-se aqui especificamente das primeiras imagens em que corpos de homens e mulheres negros no Brasil são pintados por um artista profissional. Estamos diante, portanto, das primeiras telas em que uma mulher negra e um homem negro brasileiros, há controvérsia, já chegaremos a eles, aparecem representados. O que vemos aqui, nessas imagens? Bom, chama a atenção, de imediato, o fato de que há muitas referências à natureza, como comidas, frutas, árvores, vegetais. Talvez abaixar um pouco a luz daqui? Melhorou? Ah, é bem melhor, né? Tá bom. Até para mim também é menos luz no olho. Vocês podem observar que aqui também o Albert Ecaute faz os seus próprios trópicos idealizados, né? Trata-se de várias menções diferentes. Olhemos, a princípio, para a mulher negra. Como ela aparece, em primeiro lugar, com os seios à mostra. Vocês verão, essa é uma marca de representação contínua, persistente, permanente, do corpo de mulheres negras que ainda hoje é marcado em nosso país. Aliás, isso não deve ser novidade para ninguém aqui, basta ligarmos a TV na época de carnaval, ou mesmo antes dela, ou depois da época do carnaval, essa imagem feita no século XVII nos parece absurdamente familiar. Além dela estar com os seios à mostra, ela leva uma série de adornos com referências tanto africanas quanto brasileiras. Um chapéu de palha, bastante semelhante ao usado pelos fulas ou fulanis da África Ocidental, brincos, gargantilha de contas, pingente de pérola, colar de coral vermelho, pulseira de ouro ou latão e um bracelete de miçangas. Tudo isso mostra uma mistura de elementos vindos de nações africanas com outros marcadamente europeus. É difícil imaginar uma mulher negra no século XVII em Pernambuco portando com condições de portar, por exemplo, um colar de pérolas. Já começamos a ver que essas imagens, embora muitas vezes apareçam em filmes, documentários e mesmo em livros escolares, como se fossem retratos, ilustrações de época, temos que dar 2 pés atrás e entender que tratam-se de criações. Como eu dizia, a princípio, histórias também ficcionais. Olhemos com mais atenção para esta mulher. O cesto, em sua mão direita, remete a vários modelos africanos, possivelmente, da região de Angola e de Congo, com várias frutas brasileiras. A palmeira, à esquerda, é provavelmente uma carnaubeira, originária do Nordeste brasileiro. A mulher, como eu já disse, traz os seios à mostra e o pintor delineia bem marcadamente o seu corpo. Uma faixa vermelha e uma saia com padronagens possivelmente Akan, em Gana, revelam a intenção do pintor de sublinhar a sua origem africana. A criança ao seu lado traz uma espiga de milho em uma das mãos. Essa que era já que não era uma cultura nativa do Brasil, mas que a essa altura já era aqui também cultivada. Ao fundo, uma série de embarcações possivelmente simbolizam a colonização holandesa nos trópicos. E à direita, uma cena de trabalho de escravizados na praia, que é, segundo alguns intérpretes, talvez a representação de um quilombo. Olhemos para o homem negro. Ele também traz elementos híbridos. Se os caramujos ao chão remetem às praias do Recife,
A palmeira à direita é possivelmente uma tamareira, originária da África, do mesmo modo que a presa do elefante ao chão é de um animal não encontrável no Brasil. O homem traz na cintura um facão, acã, e várias lanças, que talvez, quem sabe, remetam a lanças indígenas. Junto ao facão, outro caramujo de cor rosa, identificado como originário das Ilhas Canárias. Esse objeto era muito valioso à época. Alguns elementos, comecem a observar, vão marcando e destacam um caráter viril e bastante fálico da representação. O facão longo, o protetor peniano, a própria palmeira à direita, que evoca, sem dizer, o órgão sexual masculino. Comecem a observar, e eu quero chamar a atenção para esses detalhes, que não são nada pequenos, como aqui, já no século XVII, uma série de imagens atribuídas, socialmente atribuídas, às mulheres e homens negros já começa a se condensar. A hipersexualização do corpo, a nudez do corpo, o modo de se apresentar quase como uma escultura no museu, um olhar etnográfico a ser deglutido. Eles não estão exatamente numa posição de quem está fazendo algo, mas de alguém que está sendo apresentado. Esse mote, vocês verão, vão se repetindo. E muitos dos artistas que hoje trataremos, e muitos dos artistas, todos eles nessa exposição, estão retomando essas imagens do passado para questionar esse lugar e esse tipo de representação. Se não fosse suficiente convencer a vocês, se não estiverem convencidas de que este artista, o grande Albert Ecaute, está construindo um trópico paradisíaco, está aqui mostrando um Pernambuco holandês quase como se não tivesse escravidão. A gente mal se lembra, né, a partir dessas imagens, que esse sujeito e essa sujeita são sujeitos escravizados, marcados numa relação de poder hierárquica abaixo. Junto ao próprio Albert Ecaute, um dos seus colegas a integrar a comitiva de artistas do Pernambuco holandês vai retratar essa mesma mulher. Aqui também as marcas de escravidão não estão evidentes, à primeira vista. Mas se dermos um zoom, veremos que sobre o seio da mulher tem uma marca. Essa marca, o MN de Maurício de Nassau, marcada a ferro, nos dá a pista de que a mulher que o Ecaute pintava, bastante idealizada, é, na realidade, uma mulher escravizada. Como eu te contava para vocês, trata-se, portanto, de imagens iniciais de representação de corpos negros que contam uma certa imagem colonial. Convido vocês a pensarmos em outra imagem. Essa, certamente, bastante conhecida, todo mundo aqui já viu, está na quase totalidade dos nossos livros didáticos de história. Não suficiente, está também em uma série de novelas, TVs, filmes, sempre que se fala em imagens da escravidão, em especial imagens de navio negreiro, estamos diante de imagens como essa. Especialmente essa imagem, realizada também por um artista europeu, o Rugendas, que esteve no Brasil durante um longo tempo. Peço que a gente olhe com mais cuidado e com mais vagar, outra vez, para esta imagem. Ora, a gente bem sabe que as condições dos navios negreiros eram condições absolutamente desumanas, sem luz, sem ar, sem razão, como já cantou Castro Alves. Mas se olharmos com cuidado essa representação que ainda hoje erradamente tomamos como ilustrativa do que talvez tivesse sido um navio negreiro, a gente está reproduzindo uma série de fantasias coloniais que o artista imprime a essa imagem. Observem, por exemplo, como para as pessoas, os senhores mais velhos, ele idealiza que haveria um espaço no navio negreiro para um beliche e cobertores brancos limpos. Mulheres podem amamentar seus próprios filhos. Há um espaço relativamente grande, por assim dizer, entre eles. E para aqueles que caem doentes, há, inclusive, direito a serviços médicos. 3 homens brancos descem com a luz, simbolicamente, mas também materialmente, para ajudar um homem que encontra-se convalido. Não fosse suficiente o centro
dessa imagem mostra um sujeito escravizado com um corpo greco-romano. A gente quase esquece que esse sujeito passava meses em alto mar, submetido à desnutrição e a doenças, e outras tantas violências que certamente não autorizariam que ele tivesse um corpo como esse. Não suficiente, esse sujeito está recebendo, por meio de uma grande clariboia, uma entrada de água, de luz e de comida. Ora, outras imagens de navios negreiros à época, também do século XIX, vão mostrar uma realidade bastante diversa daquela que aqui no Brasil a gente continua a reproduzir como uma espécie de ilustração de uma realidade que não existiu, não desse modo. Aqui estamos diante de um plano de seção, de um navio negreiro. Esse plano tem uma história curiosa. Ele começa a ser utilizado pelos próprios mercadores dos navios negreiros, mostrando, olha como nossos barcos têm capacidade de acumular muita mercadoria, ou seja, na linguagem da época, muita gente. O espaço tinha que ser o mais apertado possível, para caber sempre mais e mais. A imagem foi violenta mesmo para a sua época, e logo transformou-se numa espécie de contra-imagem que grupos abolicionistas usavam para mostrar a violência do sistema escravista. De uma peça de propaganda, virou uma peça de antipropaganda. De todo modo, também trata-se de uma construção, trata-se de uma imagem construída, não é uma fotografia de teor documental. Mas aqui a gente pode ver como ela já consegue nos informar com muito mais realismo uma realidade que definitivamente não era essa. Continuando nessa lógica, uma das ideias que quisemos trazer para essa exposição era que era preciso mostrar essas imagens violentas, era preciso mostrar essas imagens perversas, inclusive para que as politizemos, para que retiremos a ideia de que são ilustrações, não são. Trata-se de fantasias coloniais, mas de fantasias coloniais que também abriram um vasto campo, um vasto repertório para a atualização e a releitura, especialmente a partir de artistas contemporâneos, mas não só, desses temas. Trazemos alguns, por exemplo, como daquela imagem, um artista como Emanuel Araújo vai fazer essa escultura chamada O Navio, uma escultura de 2007, em que vocês podem observar que ele retoma a ideia de vários corpos negros apertadinhos no interior do barco, mas aqui não são quaisquer corpos, são esculturas tipicamente africanas, com um talhado escultórico, especialmente da África Ocidental. Estou me referindo, em geral, à cultura iorubá. Se a gente olhar, por exemplo, esse Exu, um deus iorubano na maior centralidade e importância, que no Brasil foi convertido erradamente, racistamente, na imagem do demônio. Não há nada mais distante da realidade essencial de Exu, tal como concebido originalmente na África, em especial, entre os povos iorubás, que tenha qualquer relação com o demônio. No Brasil, entretanto, a demonização de Exu já nos informa um certo olhar tipicamente brasileiro para as culturas de origem africana que aqui aportaram. Emanuel Araújo vai se inspirar em imagens como essa para construir, de inspiração, elementos desse tipo de escultura para realizar seus próprios sujeitos escravizados no navio. O que ele pode nos convidar, de alguma maneira, a refletir sobre isso? Penso eu que um dos convites que ele nos faz é de entender que, contrariamente há um certo modo de se contar a história da escravidão no Brasil, muito marcada pela ideia de que o tráfico transatlântico trouxe mão de obra africana, ponto final, é de entender que, junto com a mão de obra, vieram deuses, vieram instituições, vieram religiões, vieram famílias, vieram novas formas de parentesco, vieram filosofias, vieram tecnologias, vieram formas de resistência. E que, se a gente continua a contar uma certa história social da escravidão do ponto de vista do trabalho, e tão unicamente do trabalho, estaremos fazendo uma atualização mais civilizada, é verdade, mas uma atualização de um olhar colonial que reduzia essa multiplicidade de pessoas retiradas à força do continente africano a meros objetos de trabalho, a mera força de trabalho. Esse tema, como vocês virão, vai se
aparecendo e reaparecendo uma série de outras obras. Algumas eu trouxe, outras convido vocês todas a visitar a exposição e ver as demais. Aqui, por exemplo, trago uma imagem do José Alves de Olinda, um artista pernambucano, do mesmo Pernambuco, do Franz Post e do Albert Ecaute, que está mostrando aqui uma barca de Exus. Exus guerreiros. Não se trata mais de uma imagem simplesmente pacificada de pessoas que foram transformadas em coisas. A imagem da seção e o plano do navio negreiro, vocês devem reparar, também inspira a produção dessa artista contemporânea daqui de São Paulo, Rosana Paulino, que nessa obra chamada A Permanência das Estruturas atualiza mais uma vez a discussão ao centro do navio negreiro. Vocês podem observar que, junto com o navio negreiro, da seção do plano de seção, ela coloca alguns azulejos portugueses, crânios, um sujeito negro recortado e essa frase que se repete em vermelho: a permanência das estruturas, a permanência das estruturas. Ora, o que essa obra pode, de repente, nos convidar, em contexto de sala de aula, para tratar de questões? Talvez essa obra nos informe, talvez não, eu diria, certamente essa obra nos informe, na função de professores e de educadores, muito mais sobre a realidade de navios negreiros do que aquela imagem inicial do Rugendas que vimos. A imagem fantasiosa de sujeito com lençóis brancos e mães amamentando seus filhos. Essa obra, por sua vez, nos traz um contexto diferente. Observem como as diferentes partes que compõem o todo estão costuradas de maneira esgarçada, com fios à mostra, a costura saindo. Trata-se de um tecido social brasileiro esgarçado, marcado pelo colonialismo, marcado por esses azulejos portugueses que também trazem, na sua própria configuração, um tipo de caça, um tipo de violência. Não suficiente, ela nos traz esses crânios ao lado, lembrando-nos que, no Brasil, boa parte das pessoas escravizadas eram tratadas não só como objetos de trabalho, mas como objetos de ciência, análise. Foram muitos os cientistas que estiveram no Brasil no século XIX para, ao fotografar, especialmente homens e mulheres negras, tentar comprovar a tese de que a raça negra seria uma raça inferior. Por exemplo, este sujeito, que vocês devem ter observado, reaparece na obra anterior da Rosana. Na parte de cima, ela retira essas fotografias de uma fotografia, de um tríptico do século XIX, realizado por esse fotógrafo Augusto Stahl, por sua vez, contratado pelo cientista Louis Agassiz, nos Estados Unidos. O Agassiz, arqui-inimigo do Darwin, ele queria comprovar, com fotografias de escravizados e escravizadas brasileiras, de que a teoria da evolução era uma furada. Não servia para nada, afinal de contas, na sua perspectiva, não era permitido à raça negra evoluir. Ela era um retrato de algo inferior. Ora, essas imagens de extrema violência, podemos entender que esse sujeito foi provavelmente fotografado contra a sua vontade, num estúdio, sem receber qualquer tipo de remuneração. Muito provavelmente esse sujeito foi aqui reduzido, mais uma vez, a um olhar colonial. Ora, essas imagens, como eu ia dizendo, fazem parte de um certo modo de representação de corpos negros marcados pela sexualização, pela sevícia, pela tortura, por relações de trabalho. Desafio aqui fazermos uma rápida investigação mental. Que imagens históricas, em obras de arte, em telas, em gravuras, em aquarelas, temos de pessoas negras? A grande maioria, certamente, dirá imagens voltadas ao trabalho, à escravidão, mulheres negras nuas, e assim vai. Ora, como eu tenho dito, e eu espero tentar convencê-las, boa parte de uma produção negra contemporânea tem revisitado essas imagens do passado para elaborar obras que tratam de questões do presente, mas nos forçam a voltar a um passado mal resolvido. Continuo aqui com mais um exemplo da Rosana Paulino. Contextualizar um pouco essa obra. Aqui, do lado de cá, à minha direita, à esquerda de vocês, vemos a imagem, também realizada pelo olhar estrangeiro, do Jean-Jacques Arago, um viajante francês que esteve no Rio de Janeiro no século XIX. Ao flagrar o uso dessas máscaras de Flandres, dessas máscaras de metal,
por sobre o rosto de escravizados e escravizadas, e ele faz esse desenho que acabou virando, enfim, um desenho que circulou amplamente em algumas regiões do Brasil. Se tiverem cariocas e baianos aqui, já devem entender do que eu estou falando. Inclusive, essa imagem acabou virando a imagem de uma santa popular, a escrava Anastácia. Se me permitem dividir uma subjetividade, meu próprio avô, quando eu era pequeno, carregava na sua carteira uma imagem da escrava Anastácia, que só crescido eu vim entender que tratava-se, na realidade, de um desenho feito por um viajante francês, que tapa e mostra, num tom de denúncia, o que acontecia com pessoas que tentavam, escravizados e escravizadas, que tentavam fugir ou evadir-se da escravidão. De um modo geral, a gente sabe, onde houve escravidão, houve quilombo, onde houve escravidão, houve resistência. De um modo geral, nossos livros de história contam a primeira parte e muito pouco. A segunda, nos debruçamos longamente sobre a escravidão e talvez, quando muito, uns 10, 12 minutos para contar que existiram quilombos, fala-se dos Palmares e acabou. Ora, esse tipo de reprodução de uma lógica em que o sistema da escravidão vem desacompanhada de todas as reações ao sistema da escravidão reforço, uma lógica colonial que continuamos reproduzindo. Aqui vocês podem observar como a Rosana, de alguma maneira, se baseia num tipo de convenção de representação visual de mulheres negras. Observem como essa máscara atua não só em termos objetivos, impedindo que ela coma, beba e fale, mas especialmente também em termos simbólicos. A imagem é forte demais para que não nos abalemos. Ela, de alguma maneira, retoma essas convenções de representação e faz uma costura, ou melhor dizendo, como ela própria me corrigiu, uma sutura por sobre a boca, olhos, ouvidos de mulheres negras, em que ela retira essas fotografias do arquivo da própria família. Aqui, essa obra chamada Bastidor traz uma duplicidade em seu nome. Bastidor, como bem sabemos, é o pano de fundo, o lugar de trás, aqueles que não aparecem, o lugar dos bastidores, onde, ainda hoje, em nosso país, boa parte das mulheres negras estão trabalhando, estão ocupadas. Bastidor é também o nome desse instrumento oval que se usa para costura. A pergunta que faço, sem uma resposta prevista, é: quando a Rosana Paulino faz uma obra como essa, ela está discutindo questões do passado ou do presente? Algo também se pode dizer dessa mesma obra, da mesma artista, chamada Tecido Social. Observem como a lógica das costuras à mostra, o tecido esgarçado, assimétrico, se mantém. Afinal de contas, o tecido social brasileiro não é um tecido harmônico. Não é um tecido em que as linhas e as costuras estão harmoniosamente entrelaçadas. Pelo contrário, nessa obra ela reúne uma série de imagens que ela retira do passado e do presente para dizer que o nosso tecido social é marcado pela violência. Peço que vocês debrucem o olhar, especialmente para essa imagem que aparece aqui em contorno em vermelho. Eu vejo pela cabeça de algumas pessoas balançando que já conhecem. Essa imagem trata-se de uma imagem, de fato, bastante conhecida em nosso país, que circulou à exaustão. A Rosana aqui retoma essa imagem apenas circundando com o perfil avermelhado a imagem bastante conhecida de uma ama negra e uma pequena senhora branca que monta nela como se fosse um cavalo. Essa imagem faz eco às fotografias numerosas de amas de leite. Trago aqui duas. Essas imagens, também um tipo recorrente de representação das mulheres negras, especialmente no século XIX, no Brasil, que vão mostrar, via de regra, a figura de uma ama de leite acompanhada de um pequeno senhor ou uma pequena senhora. Parte da intelectualidade branca brasileira atribuiu a essas imagens uma espécie de penhor e prova de que as relações raciais no Brasil se deram marcadas por muito afeto. Resta perguntar de que lado o afeto vinha. Não tenho a menor dúvida que das crianças para as amas afeto havia. Afinal de contas, essas amas faziam, às vezes, de suas mães. Como também disse Lélia Gonzalez, e peço licença para citar um trecho dessa grande antropóloga e socióloga, ela dizia:
A ama de leite não é esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais como querem os brancos. E tampouco essa entreguista, essa traidora da raça, como querem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela, simplesmente, é a mãe, porque a branca, na verdade, é a outra. A outra figura, gosto de marcar, que é sempre importante quando nos deparamos com imagens violentas como essa, e que foram romantizadas como imagens de afeto, de que há sempre, ao menos, 3 personagens em cena. A ama, o pequeno senhor e o filho da ama, que a imagem alude sem mostrar. Para ser ama de leite, é preciso ter leite. Para ter leite, é preciso ter sido mãe. E para ter sido mãe e dar leite a uma outra cria que não aparece na imagem, é porque a sua cria está fora da representação. Ora, nosso olhar é tão condicionalmente marcado por imagens como essa, muito semelhantes às nossas babás contemporâneas que andam pelas ruas e clubes de elite, shoppings de elite, marcadas com roupas em branco, levando, via de regra, uma criança branca, seu futuro patrão? Essas imagens estão tão marcadamente condicionando o nosso pensamento que, ao vermos, ao olharmos para essa imagem, que também é de uma ama negra com uma criança branca sobre ela, pensamos tratar-se da imagem de uma escravizada. Trago o retrato dela. Esse é o retrato inicial e que inspirou e reaparece na obra da Rosana Paulino. Trata-se de uma fotografia realizada, mais uma vez, por um olhar estrangeiro, o Jorge Henrique Papf, que abriu um estúdio de fotografia em Petrópolis, no século XIX. Vocês podem observar que essa fotografia, entretanto, tem uma datação que é preciso prestarmos atenção. Essa fotografia, feita em estúdio, foi realizada em 1899, ou seja, 11 anos depois da abolição. Não se trata de uma escravizada, trata-se de uma mulher livre, submetida na representação e na postura a uma forma que lembra, de imediato, a escravidão. Observem como se essa imagem, bastante familiar a nós no Brasil, não foi só familiar no Brasil e circulou o eixo afroatlântico. Essa imagem também chega aos Estados Unidos e agora chamo a atenção para a obra aqui ao lado, essa releitura que o artista americano Tito Scafar, um artista contemporâneo, jovem, norte-americano, vai, a seu modo, reler essa fotografia tão marcada na história do Brasil. Estamos aqui diante de uma dupla que reaparece e é retirada do estúdio de fotografia do Recife para ser colocada e pintada numa sala abastada nos Estados Unidos. Como eu ia dizendo, a reversão de imagens estereotipadas de personagens negros, de modo a atribuir a eles outro destino, é um recurso bastante presente nessa imagem e na vasta produção do Tito Scafar, ou do Titus Scafar. Neste trabalho, o artista norte-americano remete à fotografia do Jorge Henrique Papf no Recife. No lugar da pequena senhora, entretanto, entra um recorte sem identidade. A dupla aparece numa sala abastada. Essa obra chama-se Space to Forget, Espaço para Esquecer. Bom, alguns elementos foram, ou melhor, um elemento foi retirado da cena, que sabemos, evidentemente, que ele faz um recorte. Não se trata de uma mancha branca. A imagem não dá para nos dar, a imagem não nos ajuda a ver a obra em sua integralidade. É preciso vê-la ao vivo. Convido vocês todas a irem lá ao Instituto Tomiotaki, onde essa obra está sendo exibida. Ela é recortada. O artista, de fato, retira da tela essa personagem. O Espaço para Esquecer, contudo, com esse título, se a gente observar que ele retira essa personagem, mas inclui outras coisas. Inclui um sofá rico, inclui uma lareira, inclui uma garrafa de uísque, signos, símbolos, que nos levam a entender que trata-se de uma sala abastada. Mas há algo aí também que ele inclui. Observem como o braço direito da babá, atual, não a da fotografia, ganha um esponador onde não havia. E o próprio braço, não pintado, se confunde com o assoalho.
numa referência, quem sabe, a continuidades que ligam tempos e geografias diversas, da Petrópolis da época do imediato pós-abolição, na foto, aos Estados Unidos dos dias atuais, na tela. Talvez aí, quero crer, nesse braço não pintado, resida a provocação que o título da obra traz. Talvez seja esse o espaço para esquecer, mais do que a figura branca simplesmente retirada da cena. Imagens como essa, que agora apresento a vocês, da Donna Faustine, uma artista norte-americana. Imagens como essa vão nos convidando a rever que personagens povoam o nosso acervo de imagens na cabeça. Todos nós temos um acervo de imagens na cabeça, de imagens que vimos, de imagens que nos informam previamente o que veremos. Essas perguntas, essas obras estão todas nos perguntando de algum modo. É preciso revisitar essas imagens. É preciso questionar os nossos lugares de memória. O olhar mais atento deve ter percebido que essa artista que agora aqui apresentamos está com o corpo nu, usando apenas sapatos brancos. Ela usa também algemas nas suas mãos. Não à toa, essa obra faz parte de uma série mais longa chamada White Shoes, Sapatos Brancos. A artista fez uma longa pesquisa nos Estados Unidos em locais que atuaram como mercados negreiros, cemitérios de escravos, portos de entrada de pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Aqui, um olhar também mais detido na plaquinha que está ali, não aparece direito, mas na placa que aparece aqui no canto, que estamos diante dessa artista que posa seu próprio corpo nu na Wall Street. Trata-se da principal avenida da cidade de Nova York, o coração financeiro do mundo, ainda hoje. Wall Street, se formos quem já foi, ou quem um dia tiver a oportunidade de visitar Nova York, eu desafio a procurar qualquer menção na longa avenida de que aquele lugar antes funcionou como um mercado negreiro. Não há. É preciso trabalhos como esse, em que a artista coloca o próprio corpo à mostra. É interessante entender que a Nona falou como foi muito difícil para ela fazer essa performance e fazer esse registro. Ela tremia de medo, porque ela sabe que, ainda hoje, como na Wall Street de antigamente, na Wall Street do momento presente, uma mulher negra nua é objeto de suspeita. Se no Brasil, se nos Estados Unidos, artistas têm retomado e provocado esses lugares de memória, ou da falta de memória, o que significa um lugar como a Avenida Wall Street, Nova York, ter funcionado como um grande porto, como um grande mercado escravista, aqui no Brasil também temos um longo caminho a ser feito. Trago para vocês apenas comparativamente uma outra cena de mercado negreiro, dessa vez na Rua do Valongo, na região do Valongo, no Rio de Janeiro. É preciso lembrar que o Porto do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o maior porto escravista da história da humanidade. Pelo Porto do Valongo entraram mais de 1 milhão de africanos e africanas escravizados. Nenhum outro porto no mundo recebeu tamanho, volume dessa magnitude de pessoas. Ora, quando formos ao Valongo, se houver pessoas aqui do Rio de Janeiro que tiverem a oportunidade de ir ao chamado atualmente Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, as obras efetuadas na região portuária do antigo Valongo, hoje está abrigando o chamado Museu do Amanhã, parte do aterro realizado nessa região, que guarda um passado tão difícil de nosso país, é utilizado para sediar um museu que pensa no futuro e foi rebatizado como Porto Maravilha. Resta indagar de que maravilha se está falando. Nessa imagem do século XIX, também feita por um olhar estrangeiro, estamos de novo com o Debré, nosso artista francês, a gente pode visualizar um dos casarões internos do mercado de escravos do Valongo. A cena é repleta de violência, ao menos aos nossos olhos atuais. E só gostaria de chamar a atenção, como aqui, ele introduz algo que aparece pouco, mesmo nas imagens coloniais relativas a mercados negreiros, que é a compra de uma mulher escravizada negra por uma mulher branca, senhora.
Aqui há questões, portanto, de relações entre as mulheres que podemos extrair e ecoar uma série de reflexões que feministas negras contemporâneas têm nos chamado a atenção. Não existe a categoria mulher unicamente. A categoria mulher é passada, marcada, repassada por outros marcadores, como, por exemplo, uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher nordestina, não está no mesmo lugar exatamente de uma mulher rica, branca, europeia. É preciso questionar e relembrar que mesmo numa sociedade marcadamente machista como a nossa, que continua a ser e também o era no século XIX, mesmo uma sociedade como essa, há uma hierarquia entre mulheres brancas com posse e mulheres negras destituídas. Não à toa, nessa imagem flagrante de violência, a mulher branca aparece ricamente adornada, ricamente vestida, ricamente composta, enquanto a mulher negra, submetida a uma situação de escravidão, tem suas vestes levantadas para a venda. Outros artistas, sejam no Brasil, sejam nos Estados Unidos, em Cuba, todo o eixo afroatlântico, têm trazido essas reflexões, portanto, a partir de imagens do passado. Trago esse par. Mais uma vez, a gente olha acima o olhar europeu. Mais uma vez, o Debré nos mostra o uso de um pelourinho, de um instrumento de tortura, e, se olharmos unicamente pela posição das pessoas e pelos falsos lençóis brancos que as cobrem, a gente quase pensa que elas estão num bate-papo num bar. Estão tranquilas, conversando. A gente mal se apercebe que seus pés, cabeças, braços estão impossibilitando o movimento. Trata-se, já daí, de uma espécie de construção de imagens da escravidão no Brasil que queriam mostrar que aqui a escravidão teria sido mais suave, mais amena. Ora, a gente sabe que nenhum sistema que subentende a posse de uma pessoa pela outra pode ser descrita como suave ou amena, especialmente num país marcadamente violento como o nosso. Esse tipo de objeto, com esses círculos a partir dos quais se colocavam braços, cabeças, pés, para serem imobilizados, muito recentemente, eu não trouxe a imagem porque não merecemos passar por isso novamente, muito recentemente aqui no Brasil, cerca de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, uma loja de móveis, de design, está vendendo. Ainda é possível comprar, então quem tiver interesse de comprar um pelourinho estilizado servindo de mesa e para a sala de bem-estar, vocês darão um Google, rapidamente encontrarão, está à venda a preços elevados aqui em nosso país. Um outro modo de retomar esses instrumentos do passado, esses instrumentos de tortura do passado, se dá pela realização dessa obra. Mais uma vez, o Hank Willis Thomas, aquele mesmo primeiro que vimos do mapa da Améfrica, como eu gosto de dizer, da Améfrica Ladina, reaparece aqui nesta obra que chama-se What Goes Without Saying, o que não precisa ser dito, ou, na tradução mais literal, o que vai sem ser dito. A obra é eloquente por si mesma. Ao situar o microfone na saída, onde possivelmente estaria a cabeça de um sujeito ou de uma sujeita escravizado ou escravizada, o Hank Willis Thomas, de alguma maneira, nos pergunta, nos questiona o lugar e a voz dessas pessoas que tiveram suas vozes caladas. Vocês observem como esse mesmo tipo de repertório e de estratégia artística, tratando de imagens do passado para questões que são mais propriamente do presente, reaparece nesta obra do grande Sidney Amaral chamada Gargalheira, ou Quem Falará por Nós. O Sidney e o Hank Willis Thomas, embora ambos estejam utilizando-se de instrumento de tortura e da metáfora do microfone, não tinham propriamente uma relação próxima, não estavam necessariamente conversando a obra, um fazendo referência à obra do outro. Mas vão se apercebendo como esses temas vão começando a fazer parte de um acervo de referências mais ou menos comum e compartilhado por uma série de artistas que estão, ao fim e ao cabo, fazendo essa pergunta que o Sidney Amaral nos faz. Afinal, quem falará por nós? Observem que ele pinta a si mesmo. Trata-se de um autorretrato inspirado numa imagem colonial que trago mais abaixo. Essas imagens coloniais eram
especialmente retiradas de manuais que os senhores circulavam entre si, ensinando técnicas de tortura, técnicas de repreensão ao corpo de escravizados e escravizadas que quisessem fugir ou simplesmente evadir-se da escravidão. Algo semelhante vai aparecer numa releitura que aqui fazemos de certas convenções visuais de representação do corpo negro. Observem como, mais uma vez aqui, trago Debré, o francês, em que mostra, nesse trabalho, de uma aquarela que chama-se Máscara que se usa nos negros que têm o hábito de comer terra. O título já nos provoca uma pergunta. Quem tem hábito de comer terra? Ninguém. Comer terra é bem verdade, um artifício último, desesperado, doloroso, mas um artifício utilizado largamente por homens e mulheres escravizados para fugir da escravidão. Ao comer terra, você adquire doenças. Grandes quantidades de terra, você adquire doenças. Com doenças, você imobiliza o seu corpo. Imobilizando o seu corpo, você se esvai do trabalho e, no limite, provoca um suicídio. Ora, os senhores, ao descobrirem essa tática de suicídio, uma tática última, é verdade, mas uma tática de resistência à escravidão, logo passaram a implementar o uso de máscaras como essa, que impediam a alimentação, impediam a beber, mas não impediam a respiração. Mas olhemos essa imagem, mais uma vez. Aos nossos olhos nos parece muito violenta, imagino e pressuponho. Mas aos olhos da época, não necessariamente. Afinal de contas, trata-se de um escravizado, é verdade, mas que, apesar de estar sendo torturado, não o impede de levar sobre a cabeça um grande vaso, provavelmente pesado. Observem seus delicados pés, como se estivessem andando quase na ponta dos pés, em passo de balé. Além, obviamente, do seu corpo greco-romano absolutamente improvável de ter existido. Trata-se de uma certa construção, aos poucos, paulatina, que vai fomentando o nosso repertório de imagens, acostumado a ver, no geral, corpos negros nesse tipo de situação. O Paulo Nazaré, um artista contemporâneo, nessa imagem logo ao lado, de alguma maneira relê essa convenção perfilada de representação, aliás, a representação de perfil, ainda hoje, tão presente nos boletins de violência policial, de aprisionamento de jovens negros que, no geral, aparecem com o rosto de perfil. Não o suficiente, ele coloca aquela plaquinha, se faz fotografar, ao lado da placa, for sale, à venda. Mais uma vez, a pergunta que não quer calar. Estaria ele nos provocando a refletir sobre questões do passado ou, mais propriamente, de um passado que não se esgotou e se reatualiza? Indo mais adiante, e juro que termino aqui esses instrumentos de tortura que a gente não aguenta mais ver, mas trazer esta obra, também de um artista contemporâneo daqui de São Paulo, Jaime Laureano, chamada Liberdade, Liberdade. Ele retira, como vocês já devem ter visto pela imagem, essas cenas dos objetos de tortura de um livro. Esse livro chamado The Penitential Tyrant, or Slave Trader Reformed. Um livro feito por um ex-tirano que fazia penitências, né? Um ex-capitão do mato, um ex-torturador de escravos, que em algum momento transformou-se, segundo ele próprio, num gestor reformulado, desconstruído em termos contemporâneos de escravos. Ele fez um livro em que ensinava técnicas de tortura, um livro para circular entre os senhores. O que o Jaime faz na sua releitura desse livro é retirar as imagens dos instrumentos e, no lugar do texto que ensinava como utilizá-los, ele coloca 2 trechos do nosso hino da República. O hino da República, todo mundo aqui conhece. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. É verso que virou, inclusive, samba-enredo. Ora, a história desse hino, entretanto, nos convida também a algumas reflexões. Trata-se de um hino que venceu o concurso para virar um hino nacional. Todos sabemos, 1888, em maio de 88, fim da escravidão, abolição informal e incompleta da escravidão no Brasil. Novembro de 1889, um ano e meio depois, golpe da República, início da Idade Republicana
no Brasil. Com o golpe da República, vários símbolos nacionais tiveram que ser forjados. Uma nova bandeira, um novo hino. E para fazer um novo hino, foi feito um concurso. Bom, o hino que ganha, não ganha, porque não vira hino da República. Conta-se a história de que os ministros de Estado, em especial Rui Barbosa, teria visto o hino que ganhou e falou: esse não gostei. Criaram uma categoria paralela, o hino da República. Esse hino da República, o hino que seria nacional, virou hino da República, e eles resgataram o hino do começo do 19, 1828, para virar um hino do final do 19, 1899, nosso hino nacional. Não à toa, nosso hino nacional, surgido em contexto republicano, não fala da República. Do que fala o nosso hino nacional? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Independência. É um hino de teor da monarquia. Ora, o nosso hino, que virou hino da República, traz dois pedacinhos, dois trechos do longo hino em que diz, permitam-me ler: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Vale sempre lembrar que esse outrora era apenas 1 ano e meio atrás. Outro modo de contar a história, e vocês veem como a gente vai aqui avançando dos navios, das torturas e tal, para chegarmos num momento já do final do século XIX, trata-se dessa linda releitura, dessa linda alegoria que o Sidney Amaral, mais uma vez, vai construir do 13 de maio. Essa obra chama-se Incômodo. Vocês podem observar, e como o próprio Sidney gostava de dizer, essa obra relata ou tematiza 3 momentos: antes, durante e depois da abolição. A diferença de imagens convencionais da época, que mostravam sempre a princesa Isabel como uma espécie de santa que doa e dá de presente a liberdade, aqui os protagonistas são todos negros. Nesta imagem aqui ao lado, observem como voltamos às amas de leite, mais uma vez. Quero chamar a atenção para essa imagem, porque no epílogo ao 2º volume da coleção História da Vida Privada no Brasil, o historiador Luiz Felipe de Alencastro assim se refere a essa fotografia, abro aspas: o mistério dessa foto, feito há 130 anos, chega até nós. A imagem de união paradoxal, mas admitida. Uma união fundada no amor presente e na violência pregressa. Na violência que fendeu a alma escrava, abrindo o espaço afetivo que está sendo invadido pelo filho de seu senhor. Quase todo o Brasil cabe nessa foto. O registro, feito pelo fotógrafo João Ferreira Vilela, por volta de 1860, no Recife, retrata um menino ao lado de sua ama de leite. Tomando a fotografia como documento, da ama sabemos muito pouco, além do primeiro nome, Mônica. Mas o seu olhar frontal, que segundo alguns intérpretes, em especial a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, abro aspas, remete às várias formas de reação à escravidão, inquirindo a lente que buscava enquadrá-la na condição de coisa, permite-nos inferir ou ao menos projetar algumas de suas qualidades de caráter. Trata-se de um olhar certeiro, de afirmação de uma dignidade que se infiltra na imagem, apesar do jogo perverso de sua representação como um personagem genérico, sem direito a sobrenome, contrastada à singularidade da figura de seu pequeno senhor, Augusto Gomes Leal, de quem, sintomaticamente, sabemos o nome todo. Encomendado pela família Leal, esse retrato é uma carte de visite, uma imagem que o senhor exige do fotógrafo no formato padrão que o senhor quer ter do escravo, o da ama de leite negra com uma criança branca ao colo. Como se ela, num registro que a congela no tempo,
desprovida de outros laços sociais, tivesse apenas o senhor de elo com o mundo, além do fotógrafo, obviamente, que os registra. Trajando roupas que lhe dão o ar de um pequeno adulto, um herdeiro em formação, ele inclina seu corpo no dela, repousando a mão direita no antebraço e a cabeça no seu ombro, em gesto que expõe uma possível relação de afeto, ao menos dele para ela. O menino branco se apoia na mulher negra por motivos também técnicos, de modo a ficar estático por alguns minutos, tempo necessário de exposição que a tecnologia fotográfica à época demandava para a foto não sair mexida, com aspecto fantasmagórico. Já Mônica, que aparece enfeitada com roupa pomposa e adornos que não são seus, exibindo a riqueza de seus senhores, mantém uma postura firme, com a mão direita sobre o ventre de onde saiu seu próprio filho, a segunda criança da cena, a qual a foto, como já disse, alude sem mostrar. A relação dos dois, marcada pela ambiguidade da afeição e da violência, presume a história triste da separação da ama do seu filho. Mais de um século e meio depois dessa foto tornada icônica, Mônica reaparece na obra do Sidney Amaral, ganhando outra representação. Dessa vez, numa proposta distinta daquela que a imortalizou. Afastada do menino que, por amor ou por posse, talvez por ambas, invadia seu espaço afetivo no registro fotográfico, Mônica reaparece nessa obra chamada Incômodo em toda a sua individualidade, à esquerda do pelourinho em chamas, em forma de fogueira vertical, ao centro da tela. Portando um vestido terroso, similar ao tom de sua pele, com um tecido escarlate cobrindo-lhe o ombro direito, ela surge acompanhada por outros personagens, não mais o seu senhor, todos negros. Uma releitura e reescrita da história que, dessa vez, são os negros que assumem o protagonismo, saem da condição de objetos passivos, como na tela de Pedro Américo, que o Sidney Amaral tomou por antípoda, para de sujeitos ativos de sua própria história. Observemos essa imagem de uma história oficial do Brasil. Pedro Américo, como alguns provavelmente já conhecem, é o mesmo artista da famosa tela do Grito do Ipiranga. Ele era um artista predileto de Pedro II, comissionado pelo Estado brasileiro a realizar uma série de obras históricas. Essa obra, chamada Libertação dos Escravos, trata-se também de uma alegoria. Vocês já estão com um olhar super treinado, mais do que o meu, já devem ter percebido que aqui o protagonismo não é exatamente dos, então, ex-escravizados. Cada uma das províncias brasileiras aparece representada por uma mulher branca, tendo ao centro o símbolo do próprio Estado. Sabemos que ela aqui representa a monarquia, afinal de contas está portando esta roupa feita de peles de tucano, de penas de tucano, que também utilizava-se Pedro II nas suas aparições públicas. Observem como os anjos, as musas, a cruz também são convidados pelo artista a integrar esse momento. Todos brancos. Há apenas alguns personagens negros. Uma família ao chão. Observem como ela, aqui, a mulher já aparece com as costas lenhadas, com os seios à mostra. Passados mais de 2 séculos daquela primeira imagem que vimos, a convenção se reatualiza. O pai aparece ao chão em posição de agradecimento, como se a liberdade atingida não tivesse sido fruto da luta dos abolicionistas negros, tampouco fruto dos próprios escravizados e homens negros e mulheres negras livres, mas um presente da princesa Isabel. Mais grave que isso, o casal dá as costas ao próprio filho, que parece solto na cena. Se observarmos com um pouquinho mais de atenção, veremos que na paleta de cores utilizada pelo artista, o único personagem que também possui um tom de pele similar à da família negra agora ex-escravizada é o demônio. Nessa releitura que o Sidney faz, uma
nova história, um novo modo de olhar o 13 de maio nos é apresentado. Uma história que não era contada, certamente, mas pressuposta, e que ganharia uma linguagem plástica que prescinde justamente da diacronia do tempo, causando efeito de superposição de personagens e de tempos históricos num só plano. O conjunto, vocês devem ter observado, é composto por um caleidoscópio de referências extraídos de outras telas, desenhos e fotos, dando vida não apenas a Mônica, como já vimos, mas também a personagens como a vendedora de frutas com criança, fotografada no estúdio de Cristiano Júnior no século XIX, e os escravos na colheita de café, registrados pelo fotógrafo Marc Ferrez, também no século XIX. Abolicionistas negros, como José do Patrocínio, Luiz Gama e Chico da Matilde, o Dragão do Mar, surgem em destaque na parte superior da tela, ao lado de Manuel Gregório do Nascimento, um dos marinheiros líderes da Revolta da Chibata, de 1910. Tia Maria, Lazir Simval, Deli Monteiro e Luísa Marmelo, membros fundadora do Grupo Jongo da Serrinha no Rio de Janeiro, por sua vez, reaparecem na parte inferior, em primeiro plano, da obra do Sidney. Vemos ainda aparecer o Xangô, capturado pela câmera fotográfica de Pierre Verger numa de suas viagens ao Benin, na África Ocidental. Dessa vez, entretanto, o Xangô dança em solo brasileiro, num xirê em formato circular, ao lado de outros personagens, todos com os olhos igualmente bem fechados, como se estivessem num transe. Sidney pinta ainda, no centro da tela, sentada sobre um brasão que servira de suporte a uma cruz, agora caída, um símbolo, talvez, da cumplicidade da Igreja Católica com o projeto colonial português, pinta sua própria filha, enquanto ela calça sapatos, os únicos de toda a cena. Se lembrarmos que o uso de calçados no Brasil era interdito aos escravizados, era proibido, tendo se convertido em símbolo de liberdade pelos recém-libertos que logo tratavam de comprá-los, a aparente ingenuidade da cena adquire novos contornos. Um olhar mais detido sobre a tela irá também nos reconhecer o rosto do próprio autor. Sidney aqui aparece no cantinho, o segundo personagem. Em meio aos personagens aliados à esquerda da fogueira e também ao lado de Emanuel Araújo, artista, diretor, criador do Museu Afro-Brasil, que aqui aparece vestido inteiramente de branco. O que faz dessa espécie de retrato, por assim dizer, de um momento-chave do nosso país, também um autorretrato do Sidney, no qual história de vida pessoal e história do país se mesclam numa zona indistinta, numa zona estética, de indiscernibilidade. Lembro-me de uma frase que o autor americano James Baldwin dizia: a história do negro nos Estados Unidos é a história dos Estados Unidos. Gosto de pensar, equiparadamente, que a história dos negros no Brasil é a história do Brasil. Não à toa, Sidney aqui coloca um autorretrato seu, como também uma espécie de retrato mais geral do país. É preciso lembrar que o 13 de maio, a tal Lei Áurea, veio desacompanhada de qualquer política de promoção efetiva de cidadania e de inclusão social dos agora ex-escravizados e ex-escravizadas. O resultado dessa medida relegou uma enorme população de africanos e seus descendentes à própria sorte. A vigência por tantos séculos de um sistema assentado na violência e no arbítrio da propriedade de um indivíduo por outro acabou por legitimar e postergar no país uma rígida hierarquia. Combinada com as novas vogas do determinismo racial de finais do século XIX, que naturalizava a diferença, essa hierarquia enraizou em nós uma série de discriminações que em nada devem à natureza. São frutos da própria sociedade brasileira. Num país marcado pela desigualdade de oportunidades e por grande assimetria de acesso a direitos entre negros e brancos, a escravidão, embora formalmente extinta, encontrou aqui terreno fértil
para fazer perdurar os seus efeitos. Várias mortes simbólicas atingiram a população negra após a escravidão. Mortes simbólicas e mortes físicas. Elenco ao menos 4 condições do nosso pós-abolição que essas obras vêm tematizando. Digo do apagamento e da morte política, afinal de contas, o voto era quase interdito aos agora livres no começo do século XX, final do século XIX. Escravizados e escravizadas não tinham renda, nem eram, em sua grande maioria, alfabetizados, de modo a poderem votar e ser votados. Ao lado da morte política, podemos pensar numa morte econômica. A dependência dos antigos senhores, a relação de clientelismo que marcou boa parte da libertação de escravos no Brasil. Sempre importante lembrar que a Lei Áurea, em 1888, libertou pouca gente. A grande maioria do contingente de escravizados já estava liberta a essa altura. Era uma minoria ainda escravizada. Mas não nos enganemos, a maioria que já se encontrava liberta, encontrava-se liberta em condições de clientelismo. Vocês são livres, mas trabalham para o mesmo Senhor. Não há outro lugar a ir. Quando as alforrias já não vinham condicionadas. Livre, não agora, mas daqui a 10, 15, 7, 8 anos. Ou seja, uma liberdade sempre adiada. Além da morte política, da morte econômica, chama a atenção para a morte social. Esses ex-escravizados e ex-escravizadas não tiveram direitos sociais e foram relegados à condição de subcidadania. Falo, por fim, de uma não menos violenta morte psicológica, pela linguagem do racismo e, em especial, pela linguagem do embranquecimento físico e simbólico. Para tratar desses temas espinhosos que não fazem parte apenas do nosso passado escravocrata e da pós-abolição, que ainda não terminou, convido o nosso querido artista Flávio Cerqueira, aqui ao lado, autor dessa forte escultura que vocês estão vendo, a comentar um pouquinho sobre esses temas. Por favor. Depois dessa aula, que dureza, hein? Que responsabilidade aqui na minha mão agora. Bom, eu sou o Flávio Cerqueira, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou escultor, meu trabalho plástico é, na sua totalidade, escultura e escultura em bronze. Eu costumo dizer que o meu trabalho ele conta histórias, ele fala de histórias. É muito difícil, dentro de uma tradição, de um material que já foi tão trabalhado e é tão batido assim como o bronze, né? Que todos acham que veio da Europa, mas há controvérsias que alguns dizem que veio da China, outros da África, então não tenho registro. Da Europa certamente não. Da Europa certamente, mas todos são conhecidos pelo Rodin e todos esses outros escultores. E foi uma tarefa difícil, enquanto artista, se deparar com essa missão de falar, bom, o que eu vou fazer com escultura se já é um material e uma técnica explorada e já foi feito de tudo quanto aquilo, né, com esse material. Foi quando eu decidi contar minhas próprias histórias que fazem sentido para mim, sim, histórias dos meus amigos, histórias que eu presenciei, histórias que eu vivenciei, histórias que eu ouvi falar. No caso desse trabalho, que está na exposição, que chama Amnésia, esse trabalho fala um pouco desse embranquecimento da população negra no Brasil. Durante essa exposição, eu recebi fazer um comentário, eu recebi um e-mail de um professor que trouxe o grupo da escola dele e que tinha uma garota que chamava Luísa, que ela disse para o professor que ela tomava banho de quiboa, de água sanitária, para poder se embranquecer. Então, esse trabalho é um pouco para que não haja mais Luísas. O título do trabalho, Amnésia, a ideia desse título, veio de como que os escravizados saíam de seus países de origem. E
O processo era que, antes de entrar no navio, eles davam dezenas de voltas no baobá, que é uma árvore milenar, e eles davam, se não me engano, homens 8 voltas e mulheres 7, se não me falha a memória. E eles eram rebatizados com um nome católico. Então, era para eles esquecerem tudo o que havia acontecido na sua vida, que a partir daquele momento eles iam começar uma nova vida no novo território, que seja nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer lugar da América. Então, esse título Amnésia faz uma relação a isso. E a lata de tinta que o garoto derruba no próprio corpo, se prestarem atenção, ele não está fazendo um ato de sofrimento, é quase um deboche, porque se prestar atenção em alguns detalhes do trabalho, a lata está quase vazia. Então a lata não impregna mais ele. Esse embranquecimento não vai mais acontecer, porque não tem tinta suficiente para isso acontecer, para esse ato acontecer. E como o bronze e a escultura sempre foi feito para eternizar momentos, ou políticos ou sociais, então eu escolhi eternizar essa história desse garoto para que as pessoas lembrem que ele foi a última pessoa a sofrer por tal processo, que hoje não precisamos mais sofrer esse tipo de processo de embranquecimento, não deixar a tinta nos impregnar, acabar com toda a tinta que tinha em todas as latas brancas. E Posso te comentar uma coisa que claro. Uma coisa que eu sempre fico muito curioso nessa obra, que eu gosto dela, é do olhar do menino. Você faz um rosto em que ele está tranquilo. Ou seja, é uma cena de muita violência, né? O fato de jogar tinta branca sobre o seu próprio corpo, e ele o faz com o rosto de quem está, como você disse, fazendo uma espécie de deboche, né? Não precisa mais ninguém pegar a lata, ele mesmo pega, joga sobre si, e por mais que a tinta vá escorrendo, ela não se impregna sobre o seu corpo, né? Ela vai só baixando, deixando cair. Eu acho, de verdade, tanto o rosto dele, essa sacada da tinta que está se acabando, né? É quase surrealista nesse sentido, porque a tinta não mancha o resto da lata, é só um fiozinho que vai escorrendo, né? Mas eu imagino que você tenha passado por... Enfim, toda a obra elenca muitas discussões, né? Muitos comentários, interpretações diversas. Eu imagino que você tenha passado por interpretações distintas. Eu mesmo já ouvi, então é sempre uma tentativa de que o artista fale por si próprio da própria obra, o que estava, afinal, na sua intenção quando elaborou, né? Porque tem a minha intenção, que ela acontece enquanto o trabalho está no ateliê, né? Que a partir do momento que o trabalho vai para o mundo, eu já não tenho poder nenhum quanto a isso. Cada pessoa tem uma relação pessoal quanto àquilo. Eu costumo dizer que, dentro do meu trabalho, eu crio narrativas em que eu deixo claro um momento anterior, eu explicito um momento que está acontecendo nessa ação e deixo para o espectador terminar essa história a partir das relações dele, porque assim como são as minhas relações para a criação dos trabalhos, eu acredito que cada pessoa ele entra diferente no trabalho, sabe? E cada um tem uma leitura, porque quantas Luísas já não tiveram, quantas pessoas já não passaram por isso? E eu fico também me questionando com essa questão de classificação racial, né? Porque no século XIX, quando houve esse processo de clareamento da população, porque as pessoas falam muito de imigração italiana, de a imigração europeia no Brasil, só que foi uma coisa perversa, foi uma forma de clarear a população negra do Brasil, de que, trazendo essas pessoas brancas, elas iam se relacionar com os negros e elas iam diluindo, e a partir de um período que eu acredito que eram de 100 anos... Eram 3 gerações. Eram 3 gerações que não iam existir mais negros no Brasil. Então, foi um processo pensado, uma prática política do Brasil. Pensar como, de fato, dar um nome àquilo que foi, né? Uma política pública do Estado brasileiro de tentativa de embranquecimento da população, né? Se a gente pensar que, por exemplo, o Brasil, dos cerca de 11, 12 milhões de escravizados que chegaram às Américas, pelo Brasil passaram cerca de 5, né? 4,8, 4,9 milhões de pessoas. Então, se de 11 milhões, 5 vieram ao Brasil,
Imaginem que o segundo país que mais recebeu escravizados africanos no mundo foi Cuba, 2 milhões, menos da metade, né? E se pensarmos nos Estados Unidos, então o número brasileiro fica ainda mais absurdo. 500 mil nos Estados Unidos. Então, 500 mil nos Estados Unidos para 5 milhões no Brasil é uma diferença marcada. Isso durante 4 séculos de escravidão. E apenas em cerca de 50, 60 anos, do final do 19, começo do 20, de incentivo do Estado brasileiro para a imigração europeia, foram também cerca de 4 milhões e meio de europeus que tiveram a vinda facilitada pelo Estado. A tentativa, de fato, era essa, né, de tentar embranquecer a população brasileira à força. Um antropólogo da época, enfim, para vergonha da minha área de formação e atuação, dizia, foi representar o Brasil no o Congresso Universal das Raças, em Londres, em 1911. O Brasil foi convidado de honra, né, desse congresso, e ele defendia a tese que você acabou de se referir, que em 100 anos, em 3 gerações, ou seja, 1911 a 2011, né, após 3 gerações, o Brasil seria inteiramente branco, com apenas pequenas maiorias indígenas e ainda um número ainda menor do que ele chamava à época de mestiços. A tese recebeu um título curioso, que chamava Sur les métis, sobre os mestiços, no Brasil. Era já a ideia de que o mestiço não é negro, o mestiço é no processo de tornar-se branco, né? A expectativa deles, portanto, era que, em 3 gerações, o Brasil seria quase inteiramente branco. Eles erraram, né? Então já a gente está aqui para provar que não deu certo a teoria 2018, dele. 7 anos após o fim do período que eles imaginavam, enfim, a população negra continua. E fazendo uma relação com desse trabalho do Amnésia, eu acho interessante também a classificação, né, de como se você se diz negro. As pessoas que a gente tem uma coisa que as pessoas elas nunca chamam um ou outro de negro, acabam falando, você é moreninho, você é queimadinho de sol, alguma coisa do tipo, sabe? Por achar que é uma vergonha ou um insulto falar que uma pessoa é negra. E eu faço uma relação com esse trabalho do Archibald, que ele faz parte do período modernista nos Estados Unidos, que foi conhecido como Harlem Renaissance, que era um grupo de artistas negros que atuavam com pintura, escultura, gravura, desenho, e que hoje deu fruto ao Harlem Museum, Studio Harlem Museum, em Nova York. Ele fez uma série de pinturas que eram com a mestiçagem. Então, essa que a gente está vendo aqui atrás é uma mulher que ela é 1/8 negra. Então, ele fez 1/8 negra, um quarto negra, meia negra e uma negra. Então, o trabalho que está na exposição, que é esse trabalho que o título original dele é The October Girl, que é 1/8 de negra, que está na exposição, e ele fala um pouco desse processo de embranquecimento. Então, como ela é 1/8, apenas 1/8 negra, ela foi posta com roupas e acessórios de uma pessoa branca que tivesse posse, com livros, obra de arte, compondo a pintura. E fazendo uma relação com meus colegas que atuam hoje na arte contemporânea, produzindo trabalho, artistas negros produzindo hoje na arte contemporânea, o Paulo Nazaré traz essa bandeira, uma com negro e outra com preto, que a princípio parece xingamento, mas ele coloca como um orgulho, né, dessas questões de ser preto ou negro, enfim. O Nazaré, que já foi mostrado, o Hélio falou um pouco sobre a posição dele. E também traz o Bruno Brattistelli, que também faz uma prática, porque é bom também ressaltar, existe toda essa importância de ressignificar acontecimentos e imagens do passado, e também a gente de criar imagens como artistas e como produtores negros hoje, criar novas imagens, criar novas narrativas, para também sempre para não ficar preso a sempre a imagem da escravização, enfim, de criar novas narrativas, nossas narrativas pessoais. O Bruno Brattistelli, ele tem como base esse trabalho, que são 2 telas, uma pintura que chama Negro e Preto,
que é uma tradição da pintura que começou no Malevich, que fazia o branco sobre branco. Então, se vocês perceberem, são tons sutis de negro, de preto, que tem nas telas. Uma com o nome negro e outra com o nome preto, que são preto sobre preto. Então, ele está ali questionando também as várias camadas, as várias sutilezas de ser preto, de ser negro, sabe? Então, eu acho que esses pontos, eu acho que, como a maioria são professores, eu acho que seria interessante colocar essas perguntas para os alunos, né? Dessa sutileza, de escala tonal de negro, né? É da gente entender como, com muita facilidade no Brasil, a gente variados tons de branco são entendidos dentro da classificação branco. Não sei, de Fátima Bernardes a Gisele Bündchen, apesar das diferenças gritantes entre elas, são brancas. Mas uma certa ideia no Brasil de que, para ser negro, é o negro africano, marcadamente negro, com a pele marcadamente escura, e aqueles com variações de pele entram nessa categoria que quer muito pouco dizer, chamada pardo ou moreno, com todas as ambiguidades que esses termos que são uma espécie de etc., né, que não classifica nada, o que sobra você coloca, ou seja, não é negro, tampouco é branco, algo ali. Né? Isso foi no IBGE dos anos 80, teve um braço do IBGE que fez uma pesquisa com a população, onde ela entrevistava as pessoas, e as pessoas tinham que dizer qual era a sua cor, qual era a sua denominação. Então, eles tiveram centenas de classificação para um não negro, desde marrom bombom até queimadinho do sol, e todas essas classificações para uma não classificação de negro. Então, eu entendo essa questão desse embranquecimento e esse trabalho, amnésia, eu acho que ele reforça isso, de esquecer isso, de quando você tem esse entendimento de criar um antídoto, sabe? De daquilo não te atingir, de tanto o preto, o negro, enfim, a cor que não me toca mais. Isso não me toca mais, isso não me ofende, isso me orgulha, isso você me reconhecer, é como você estivesse me reconhecendo, sabe? Então não é uma ofensa, e sim um orgulho. Bonito, obrigado, Flavinho. Eu já fui avisado que o nosso tempo está estourado, então eu vou correr um pouquinho. Vou mostrar para vocês um conjunto de obras, e aqui a gente vai chegando ao final, que também compõem a exposição e que vão, como eu já disse, retomando certos temas de um passado mal resolvido para tratar questões contemporâneas. Passamos por algumas imagens de amas de leite, como a gente discutiu ainda agora, 10 minutinhos, 15 minutos atrás, e aqui trago essa imagem, a última do nosso querido Sidney Amaral, a compor também essa exposição, chamada Mãe Preta, ou A Fúria de Ansan. Eu vou tentar reproduzir as palavras que a filha do artista me fez, explicando a obra. Quando a exposição foi aberta, toda a família do artista compareceu. O Sidney nos deixou abruptamente no começo do ano passado, e a viúva, pais, irmãos, primos, filha, enfim, compareceram à abertura da exposição. Enquanto estávamos comentando algumas das obras, a filha dele chegou para mim e falou, aquela mesmo que vocês viram calçando os sapatos. Ela falou, tio Hélio, eu sei a história dessa obra porque meu pai me contou. Então eu pedi para ela, na visita guiada que fizemos, que reproduzisse no microfone, na frente de dezenas e dezenas de pessoas, o que ela fez muito prontamente, apesar de sua pouca idade, e ela disse, mais ou menos assim, meu pai me explicou, fazendo essa tela, que era uma cena de uma mãe que ia defender seu próprio filho, porque o policial ia matá-lo, mas ele é inocente. Ela pega um facão, coloca no pescoço do policial e fala, meu filho não, porque eu sei que ela é inocente. Meu pai me disse que com essa obra o que ele queria era que nunca mais pessoas negras inocentes fossem vítimas da polícia, de violência, para que não tivesse mais racismo nem discriminação. Bom, eu acho que essa é a melhor explicação ou leitura que se pode dar a uma tela como essa, de modo que eu não me arrisco a fazer outra. Passo adiante e trago esta obra, esta tela, do artista paulistano Nô Martins, que pinta 5 crianças negras em frente a casas simples, numa viela sem asfalto que lembra certas partes da periferia da zona leste de São Paulo, aliás, onde o artista nasceu e reside.
Os jovens aparecem num momento de diversão, em poses distraídas que denotam pertencimento e orgulho do lugar. Sobre suas cabeças, contudo, 3 pares de círculos vermelhos e azuis, as cores das luzes do camburão, fazendo às vezes de nuvem sobre um céu escuro e acinzentado, anunciam um perigo latente de uma abordagem policial vindoura. O título, vilão, remete a vários sentidos. Em primeiro lugar, o habitante da vila, o qual, segundo as estatísticas e aos olhos da polícia, é um personagem mau, um delinquente, que deve ser combatido. Refere-se ainda à brincadeira comum entre os jovens da região de chamar uns aos outros por esse mesmo vocativo. Ô vilão, vem cá comigo. Mas nesse caso, em sinal de amizade. Numa lógica semelhante, mas com uma outra estratégia artística. Convido a olharmos, um tempo um pouco mais apertado, eu vejo os olhares, a Nina Chanel, que também aborda, uma artista norte-americana, também aborda, nesta obra, uma cena de violência policial, uma abordagem violenta da polícia. Ela faz uma leitura, como vocês podem ver, muito contemporânea, muito inspirada nos emoticons, no uso de imagens de histórias em quadrinho, essa profusão de mãos com os celulares que registram cenas atuais e que nos dão também uma espécie de arma contra a polícia, de modo a poder filmar aqueles que estão nos aprisionando e nos matando. Trago ainda 2 apenas obras de uma série muito mais longa do Moisés Patrício, um artista daqui de São Paulo, que faz essa série chamada Aceita? Interrogação, em que diariamente fotografa a própria mão pelos seus caminhos pela cidade. O Moisés, no geral, parte de regiões periféricas e vai para outras regiões periféricas ou ao centro de São Paulo. Ao longo do caminho, quando se debruça com algo que lhe chama a atenção, fotografa a própria mão e veicula essas imagens diariamente em sua conta no Instagram. É essa plataforma a partir do qual ele dissemina essas imagens. Trago apenas 2, pela falta de tempo de elaborarmos uma, reflexão mais detida sobre o conjunto da obra. Na primeira, vocês podem ver como ele usa o próprio corpo, a própria mão, como suporte para fazer uma denúncia. Vende-se carne negra, telefone 190. Do outro lado, de maneira ainda mais sensível, diante de um muro pintado com a bandeira do Brasil, um muro que está na mesma rua do terreiro de Candomblé, onde esse artista pertence e faz parte, ele encontra uma bala, uma munição ao chão. A bala apontada na direção do próprio corpo do artista nos revela que ele, mesmo que sendo um artista, é uma vítima potencial dessa bala que nunca é perdida, é uma bala achada e que tem região, cor e classe social muito marcados em nosso país. Por fim, vocês podem incluir o vídeo, por favor? É um vídeo de 1 minuto para falar sobre esta obra. Tiago Santana registra, como vocês puderam ver, em sua própria cabeça, a moda de cortes populares de cabelo entre jovens negros da periferia de Salvador e de várias partes do Brasil, o nome do bairro soteropolitano, que foi palco da morte de 12 pessoas negras, jovens negros, pela Polícia Militar Baiana em 2015, numa mortandade que ficou conhecida como Chacina do Cabula. Por sinal, estilos de cabelo diferenciados, mesmo durante a época em que vigorou a escravidão, já representavam forma de apresentação e de reconhecimento e identidade étnico-racial.
a realização de desenhos e estetizações no cabelos, indicando formas de pertencimento, adquire, nesta obra, um tom crítico de denúncia. O crescimento do cabelo do artista, que progressivamente vai apagando o escrito, denuncia justamente o apagamento e extermínio não apenas dessa juventude negra, mas a tentativa de silenciamento de culturas que insistem em resistir. Historicamente, o bairro do Cabula, em Salvador, era formado por um conjunto de quilombos, nos quais se praticavam diversas manifestações culturais e religiosas de matriz africana, formas de resistência constrangidas e proibidas pelas autoridades policiais, coloniais e imperiais. Esse conjunto de quilombos chamava-se justamente Cabula. Cabula é também e ainda o nome do toque de candomblé que vocês ouviram e serve de trilha sonora a esse registro audiovisual. Queria adicionar aqui, fazendo a citação de um grande intelectual negro contemporâneo brasileiro, José Fernando Peixoto de Azevedo, que diz, abro aspas, sei que algumas palavras são corpos em combate, e a destituição da fala produz lugares, guetos tão invisíveis quanto são alguns corpos destituídos de sua presença. Ainda uso essa palavra, presença. Essa palavra cacoete, tão reiterada e que, referida a certos corpos, descreve o trabalho de não se deixar apagar. Resulta invisível aquilo que pode ser apagado, e uma vida só se torna invisível ao custo de sua negação. Há, portanto, uma intencionalidade inscrita na invisibilidade. Há nela uma teatralidade a definir o olhar e, a partir dele, o lugar de onde se vê e não vê. De onde venho, apagar significa matar. Para que não terminemos nossa tarde de sábado com esse tom pesado, queria convidá-las a olhar para essas duas imagens. Essas duas pinturas foram realizadas pelo grande artista Dalton Paulo. Ele constrói retratos para João de Deus Nascimento e Zeferina. Trata-se de dois importantes líderes negros escravizados, ambos eclipsados pelas narrativas tradicionais da história do Brasil e que até o presente momento não tinham seus rostos imaginados em pintura. Essas duas obras foram comissionadas para integrar especialmente essa exposição. Filho de uma negra alforriada, o baiano João de Deus foi alfaiate e um dos líderes e mártires da Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, que, por sinal, neste ano de 2018, completa 220 anos. Trata-se de um movimento emancipacionista de caráter popular, protagonizado sobretudo por negros que lutavam pela emancipação da colônia e pelo fim do sistema escravocrata. Vocês observam como, nessa pintura de João de Deus, Dalton capricha nas roupas, mostrando que trata-se de um alfaiate. Capricha também no tom de pele dos dois. São negros retintos, marcadamente retintos. Aparecem com altivez, com postura elegantes. Já a Zeferina, que está ao seu lado, foi uma mulher negra de origem angolana, trazida ainda criança ao Brasil. Uma escravizada que se rebelou contra o sistema escravocrata e fundou, no século XIX, o Quilombo do Urubu, localizado onde hoje se encontra o Parque São Bartolomeu, no subúrbio da cidade do Salvador. Símbolo de resistência, Zeferina desenhou um importante papel em sua comunidade, recebendo títulos como rainha, guerreira e chefe. Junto com escravos fugidos e indígenas do Quilombo do Urubu, Zeferina planejou um levante para atacar Salvador, matar os brancos e conquistar a liberdade. A insurreição seria realizada na noite de Natal de 18 de dezembro de 1826, mas foi desmantelada pela polícia do Império, que prendeu Zeferina e a sentenciou à morte. Com os retratos que Dalton Paulo nos fez, a pintura aqui desempenha o papel de dar rosto,
e visibilidade a personagens que precisam ser reinscritos na história e nos livros didáticos do país. Convido vocês a olharem dessa vez com um pouco mais de atenção a imagem de Zeferina. Conta a tradição e a história que, além de uma líder guerreira e quilombola, ela era também uma mãe de santo, filha do orixá Iansã. Não à toa, Dalton Paula, ele próprio também um iniciado nos cultos das religiões afro-brasileiras, pinta a sua roupa com um vermelho escarlate bastante marcado. Ela tem um olhar sério, um olhar altivo, está levantada. Dalton teve que imaginar rosto para esses dois heróis, esse herói e essa heroína brasileiros, porque nossos registros imagéticos não os têm. Como imaginar, entretanto, um rosto de uma mulher como essa? Dalton fez aquilo que, no começo da conversa dessa tarde, eu queria tentar convencê-las de que meu ponto poderia ser verdadeiro. Ele voltou para imagens do passado, para referências do antigo que se mantém. Dalton faz assim a sua própria leitura a partir de uma fotografia de uma mulher escravizada que, no registro fotográfico do século XIX, do Alberto Henschel, enfim, um europeu que esteve também no Brasil e criou um estúdio fotográfico em Pernambuco, essa mulher escravizada, registrada no século XIX, da qual não sabemos primeiro nome, sobrenome, origem, família, nada mais, tratava-se, à época, no XIX, de uma mulher genérica, ou pelo menos generificada pelo olhar do fotógrafo. Ela é um símbolo de um grupo maior, como se não tivesse uma própria individualidade. Não sabemos seu nome. Dalton faz mais do que nos devolver ou nos entregar um rosto para Zeferina. O que Dalton nos faz com essa sua releitura de uma fotografia de uma mulher que foi generificada no século XIX é dar-lhe altivez, dar-lhe nome. E se ela foi generificada no século XIX como uma escrava, no século XXI, agora que aqui podemos, ela é tratada como símbolo de uma mulher específica, mas também como símbolo de uma coletividade que vem mudando o Brasil e o mundo, o coletivo de mulheres negras. Queria, com essa imagem, convidá-los e convidá-las, depois de uma tarde com imagens tão pesadas, tão perversas, a não mais pensarmos apenas no passado, mas talvez, quem sabe, nos inspirarmos com este trabalho de Dalton Paula, que a partir de imagens do passado, consigamos pensar alternativas de futuro. Muito obrigado.